O presidente Jair Bolsonaro indicou que pode apoiar a revisão da emenda constitucional do teto de gastos. Ele afirmou que a questão é matemática, mas não deixou claro o que pretende fazer efetivamente. A mudança na regra é defendida pela Casa Civil e pelo Comando das Forças Armadas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mostrou-se contrário à ideia de Bolsonaro e disse que abrir o teto é aumentar a despesa e o endividamento do Estado brasileiro e gerar uma nova crise fiscal no futuro. A emenda constitucional do teto de gastos estabelece que as despesas totais da União não podem ultrapassar determinado nível, independentemente do volume arrecadado. Ô Josias, começo com você. O que é que você acha dessa ideia de mexer no teto de gastos? Eu acho que o dinheiro público, quando é torrado às custas do endividamento do Estado, não traz felicidade, ao contrário, conduz ao inferno da irresponsabilidade fiscal crônica. Mas isso, curiosamente, está deixando de ser uma questão financeira que Jair Bolsonaro leve a sério. Ao sinalizar a intenção de furar o teto de gastos, o presidente, que admite não entender de economia, desautoriza o Paulo Guedes, o ministro a quem ele dizia ter confiado uma carta branca para recolocar as finanças públicas nos trilhos. Está entendido, mais uma vez, que a carta do posto Ipiranga não é branca e que o compromisso do Bolsonaro com o ajuste fiscal vale apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. O presidente reclama que as despesas obrigatórias estão subindo e o dinheiro que sobra para o governo gastar vai chegar a zero em 3 anos. Ele tem razão, mas há 3 maneiras de lidar com esse problema. A desejável, que é cortar gastos, a impensável, que é aumentar impostos, e a inacreditável, que é chutar o balde. E o Bolsonaro está flertando com essa terceira alternativa, ele quer chutar o balde. E ele faz isso por quê? Está preocupado com as urnas de 2022 e não com os cofres do Tesouro Nacional. Em 2 oportunidades, o Paulo Guedes já sinalizou que a paciência dele tem limites. Em março, num debate no Senado, se bem me lembro, ele falava sobre Previdência e disse que se o presidente e o Congresso não quisessem o serviço que ele se dispôs a entregar, ele demonstraria que não tem apego ao cargo. Depois, numa entrevista, em maio, o Paulo Guedes declarou que se a reforma virasse uma reforminha, a reforma da Previdência, ele disse, eu pego um avião e vou morar lá fora. Quer dizer, o ministro está longe de entregar o serviço que ele prometeu, muito longe. Agora, parte do serviço é convencer o presidente de que sem prosperidade não haverá a popularidade que conduz à reeleição. Ou seja, o Bolsonaro tem que cair na real. Você, Constantino. Olha, esse assunto é complicado porque tem economistas sérios, como o próprio Fábio Jambiagi, que entendem que uma flexibilização do teto poderia ser uma solução menos pior, já que há aí uma esquizofrenia no governo. Mais de 90% dos gastos são obrigatórios, ou seja, de um lado a Constituição manda gastar, e do outro lado existe o teto, que diz que não pode gastar. Como é que resolve isso, né? Então, é óbvio que qualquer pessoa com bom senso, eu ia dizer liberal, mas não precisa, qualquer pessoa com bom senso, apesar do que eu acho que o bom senso leva ao liberalismo, vai entender que tem que cortar a despesa, tem que cortar gasto. É difícil, claro, envolve muitas vezes reformas estruturais, PECs, a reforma da Previdência é exatamente uma resposta nessa direção. Ainda não começou a surtir o efeito, sequer foi aprovada definitivamente, então o que faz no meio do caminho? Aí vem a tentação de afrouxar o cinto, né, de soltar as amarras e subir o teto. Essa, para mim, é uma solução terrível. A economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latif, fez uma comparação como dar dose para bêbado, né? E o Alexandre Schwartzman, ex-diretor do BC, do Banco Central, fez uma analogia com a caixa de Pandora. Uma vez que você abre, sai todos os males e resta só a esperança de que um dia vão cortar os gastos públicos. A história do Brasil é uma história de ir tentando limitar esses gastos, né? Lei de responsabilidade fiscal e por aí vai, tetos, e nunca se consegue domar o bicho. O Leviatã é um monstro poderosíssimo, ele tem uma tendência natural a se expandir, a avançar sobre nossos bolsos, né? Então, achar que vai liberar o teto só porque dessa vez ainda não resolveu as reformas, não tem onde cortar, vai faltar luz para o quartel, como disse o presidente, e aí depois a gente resolve, é cair no conto de uma noite de verão. Quer dizer, é uma piada. Você não vai conseguir fazer isso. Você está colocando uma coleira de salsicha em torno do pescoço do leão. Você vai ser devorado, né? Então, não tem solução. Você tem que entender o seguinte,
o Estado brasileiro ficou maior do que o tamanho que o PIB permite. Só tem uma saída, e uma saída apenas, é cortar na carne. Vamos ter que enfrentar uma abstinência dolorosa para o organismo no curto, médio prazo? Vamos, mas a alternativa é morrer de cirrose com uma bebedeira. Vai lá, Vera. Esse flerte do Bolsonaro com a revisão da PEC, não é mais PEC, do teto de gastos, né, foi aprovado por meio de uma emenda constitucional, ela atende ali ao canto da sereia de alguns setores do governo que começam a pedir por mais recursos, né? Ela tem eco na Casa Civil, do Onyx Lorenzoni, e também entre os militares, embora tenha uma oposição bastante grande ali no Ministério da Economia e também na Câmara de Rodrigo Maia. Vamos lembrar o que é esse teto de gastos. Foi aprovado em dezembro de 2016 o teto de gastos da União, dos gastos federais. Então, ele estabelece que nos próximos 20 anos não se vai gastar muito acima do que se gasta hoje. Vai ter correção apenas pela inflação, permite revisão a cada um período ali de 8 anos. A próxima prevista é em 2026, dessa regra. Se estiver indo tudo bem com as contas públicas, você pode rever. O que Bolsonaro está flertando agora é com uma revisão antes desse período. Mesmo o economista Fábio Jambiagi, que o Rodrigo citou, que é do BNDES, fez um estudo alentado a esse respeito, ele não quer que se reveja isso agora, para 2020, nem para 2021, nem para 2022. Ele fala que teria de antecipar a janela de revisão do teto para 2023. Essa é a proposta dele. Então, nem ele está endossando isso que Bolsonaro está querendo insinuar de fazer agora. Por que o teto de gastos foi importante? Foi uma sinalização importante do Brasil, do governo, de que ele vai tentar conter um dos nossos piores indicadores, que é a relação entre a nossa dívida e o PIB. Ela é altíssima, uma das maiores do mundo. Isso é que faz com que o Brasil não consiga obter investimentos, que a gente fique nessa situação fiscal muito complicada. Isso também foi importante para que o Banco Central tivesse a possibilidade de praticar uma política monetária mais ousada, como vem praticando, baixando a taxa de juros. Então, a inclusão do teto de gastos, a definição de um teto de gastos, deu alguma racionalidade a um fiscal que vinha muito descambado por conta do governo Dilma Rousseff. Tirar isso agora é muito deletério, equivale ao Brasil dizer, olha, a gente estava tentando fazer uma coisa mais racional aqui, mas não deu certo, estamos voltando às velhas práticas. Vai ser muito ruim. Como a gente já aprovou a reforma da Previdência e tudo indica que ela vai ser aprovada, ter a sua aprovação final até o fim do ano, ela já vai começar aos poucos a surtir algum efeito. Mas o governo precisa se lançar com mais vontade numa reforma administrativa que permita baixar os gastos com o pessoal, que esse sim são o que está engessando. Da mesma maneira, se desengessar o orçamento, tirando uma série de despesas que hoje são obrigatórias, você já não torna o teto algo tão opressor, tão premente. Você consegue descomprimir esse teto sem precisar rever a regra do teto. Então, eu acho que o Brasil, em vez de pensar em rever a regra do teto, deveria investir mais fortemente numa revisão da questão dos servidores, e para isso vai precisar de um grande debate com o Congresso e o Supremo. O Supremo tem sido refratário a qualquer mudança que se faça na condição de estabilidade dos servidores, às vezes obriga a dar reajustes que o orçamento não comporta, etc. Então, caberá ao Supremo também cair em si e rever as despesas obrigatórias. Eu acho que nessas duas faixas você consegue atuar para que o teto não fique uma amarra tão grande assim ao governo e aos gastos orçamentários. Oi, Josias. Eu acho que a Vera foi ao ponto, quer dizer, você não tem que rever o teto, a própria lei do teto, ela prevê alguns gatilhos. Se você não conseguiu cumprir o teto, você tem algumas coisas que você pode fazer, inclusive essa rediscussão salarial, pode suspender reajuste de servidores, por exemplo. O Temer concedeu reajustes sob o argumento de que tinham sido negociados no governo da Dilma. Mas a Dilma tinha pedalado, quer dizer, aqueles reajustes não poderiam ter sido concedidos, mas foram concedidos. Agora, no governo do Bolsonaro, na reforma da Previdência, o Bolsonaro concedeu reajustes aos militares.
Na reforma que foi feita à parte dos militares, a reforma da Previdência, tem lá uma série de gratificações, reajustes salariais mesmo para os militares que estão agora pesando no cálculo do teto. Então você tem que fazer uma discussão sobre as despesas obrigatórias. Só que isso é difícil. Exige negociação política, exige um presidente com foco naquilo que interessa, e é o que a gente não tem. Então, o caminho mais fácil é chutar o balde. Então tá bem, vamos acabar com o teto e voltar à era da irresponsabilidade fiscal. Isso não resolve o problema. A questão é encarar a sério, o que tem que ser encarado a sério, e enfrentar, negociar e modificar os hábitos, transformar a ruína em algo que seja positivo.